Sejam muito bem-vindos a mais um Pós-Venda em Foco número 76, se não me engano. E hoje nós vamos falar sobre checklist, um mar de oportunidades para cada um que trabalha ali no nosso Pós-Venda. Esse é o nosso tema do bate-papo de hoje. Para quem chegou agora por aqui, as redes sociais, os algoritmos malucos aí acabou te trazendo até essa live. Seja muito bem-vindo, eu sou o Olavo Centeno, sou o anfitrião aqui desse espaço. E o que esse espaço faz de verdade? Aqui é um lugar para que a gente possa compartilhar as nossas experiências, os nossos erros, os nossos acertos. Aqui é para nós falarmos sobre pós-venda de concessionária. Sim, para a gente compartilhar o nosso dia a dia de venda de peças, serviços e acessórios. É disso que a gente fala aqui. E por que a gente faz isso aqui? Porque o veículo mudou, evoluiu, se atualizou. O consumidor mudou, evoluiu, se atualizou. As ferramentas e equipamentos mudaram, evoluíram e se atualizaram. Bom, se tudo isso aconteceu, nós também, profissionais do pós-venda, precisamos mudar, evoluir e nos atualizarmos também. E não tem maneira melhor de fazer isso do que no coletivo, de trocar boas experiências, boas práticas e também de compartilhar aquilo que não deu tão certo assim. Dessa maneira, a gente acelera em muito a nossa capacidade de evoluir. E é o que eu quero aqui. Eu carrego uma hashtag muito importante nesse grande sonho que tenho realizado em cada encontro que nós fazemos aqui, que é o orgulho de ser pós-venda. É isso mesmo o meu maior propósito. É garantir que cada profissional, cada pessoa tenha, sim, um tremendo orgulho de fazer parte do pós-venda de concessionários. É por isso que esse espaço existe. É por isso que toda terça, toda quinta, às 20 horas, a gente se encontra aqui para um bate-papo. Tá bom? Então, muito obrigado pela sua presença. Para quem chega e é por aqui e vê ao vivo e a cores, legal, boa noite. Para quem nos vê na gravação, que fica, rodando, disponibilizada nessa plataforma, mas também logo depois a gente disponibiliza lá no canal do Pós-Venda no YouTube, que é youtube.com/canal do Pós-Venda. Também tem lá a versão full e também tem os cortes, que é para facilitar assim, o consumo do conteúdo. Te convido já, inclusive, depois dessa live aqui, se visitar lá o canal do Pós-Venda no YouTube e se inscrever se achar que valeu a pena e assista lá alguns vídeos. Eu tenho certeza que existem muitas informações, tem muito conteúdo, muito conhecimento, muita experiência ali que pode ter um impacto profundo aí no seu dia a dia, na sua vida profissional. Então tá aí feito o meu convite para que você vá lá também e se atualize. Afinal de contas, já são mais de 1 ano e meio nós aqui fazendo esse trabalho. Bom? Que mais? Como participar, além de estar aqui presente, como participar também dessa live? O chat ou os comentários. Vai lá nos comentários e coloca lá, se posiciona em relação ao que nós estivermos conversando aqui. Você pode concordar, pode discordar, pode adicionar elementos, pode contra-argumentar, pode tudo. Aqui é um espaço neutro, é um espaço para que a gente realmente construa uma informação no coletivo. É para isso que a gente está aqui. E é muito bacana quando você participa, porque isso deixa mais vivo, deixa mais real, esse nosso bate-papo aqui. Então já está dado alguns recados, ó. Canal do Pós-Venda lá no YouTube, tem mais de 200 vídeos, pessoal. Vai lá e dá uma olhadinha, tenho certeza que muitos deles fazem uma diferença tremenda para você.
Também no instagram.com/Olavo Centeno, ou melhor, no instagram.com/canal do Pós-Venda, esse é o melhor. Todo dia tem informação lá também. No Instagram a gente deixa todo dia algum tipo de dica aí. A dica do dia, como chama, tá lá. Todo dia tem uma matéria bacana. A gente já tem posto muita coisa lá. Se inscreva se achar que é bacana para você também. Traga seus colegas para cá. Faz eles virem participar desse nosso bate-papo. Aonde mais você tem alguém se disponibilizando a fazer com que esse grande coletivo se encontre para trocar ideias, tomar esse nosso café virtual? Não tem, né? Somos nós que precisamos construir e tornar gigante esse nosso próprio ecossistema. Outras mensagens, antes de iniciarmos aqui. Aqui embaixo, ó. Aqui embaixo está passando as informações das empresas que apoiam esse espaço aqui para que ele realmente exista. Uma dessas empresas é o grupo RGP, Soluções Sustentáveis e Inteligentes. Esse grupo, RGP, essa grande empresa, que está crescendo cada vez mais, ela fornece toda a solução que você precisar para ar comprimido e fluidos a granel, além de também te disponibilizar o que é necessário para que você possa retirar o fluido dos veículos e guardá-los de maneira correta. Pessoal, beleza, organização e cuidado com o meio ambiente é o que mais está batendo em cima dos nossos clientes hoje. Eles estão prestando atenção nisso. E a nossa oficina, o nosso pós-venda, ele tem que ser tão charmoso, tão bacana, tão legal, quanto é o nosso G1 lá na frente. O Grupo RP já é o oficial de várias montadoras no Brasil, estão crescendo cada vez mais, e agora também com soluções para sistemas de carregamento de veículos elétricos. Então, eles dão conta de atender o mercado de hoje e o de amanhã também. Outra empresa parceira nossa que é muito importante é a SWK Soluções Automotivas. A empresa tem um pool de produtos que você pode fornecer aí no teu pós-venda para que melhore a performance, garanta maior durabilidade e também rentabilize o teu pós-venda. Olha que bacana, é um pool de produtos de um profissional que saiu do pós-venda, montou uma empresa nacional para dar suporte às nossas necessidades. Então, entra lá nos links aqui na descrição, né, do post aqui, tem lá os links para que você possa acessar a página dessas empresas, SWK ou Grupo RGP, e entender melhor o que eles podem fornecer para você. Bom? E, por último, talvez o grande patrocinador desse espaço aqui, OC, Aceleração de Resultados. Essa empresa, ela trabalha 100% com foco em desenvolvimento do teu pessoal aí, do pós-venda, pessoal de gestão ou, então, consultoria técnica, pessoal do atendimento, a linha de frente ali de atendimento. Eu quero dar destaque para o workshop Consultor Resultado. Esse workshop é focado 100% em encontrar oportunidades de negócio, fazer boas argumentações de vendas e contornar as objeções dos clientes. Basicamente, a gente passa por esses 3 módulos aí no workshop Consultor de Resultado, 3 encontros, 100% online, com material em PDF, com Canvas, com plano de ação para que depois sejam implementados e que possa realmente surgir efeito. Não podemos fazer treinamentos, cursos, workshops, palestras e um monte de coisa e depois não virar algo palpável, não virar algo que traga resultado para o teu cliente, para você, para o titular concessionário. Então, workshop consultor de resultado. Entre em contato aí, contato@olavocenteno.com.br, que aí manda lá uma mensagenzinha e a gente entra em contato com vocês para a gente conversar sobre como levar esse workshop até o teu time aí, tá bom? Mas chega de jabá e vamos começar o nosso bate-papo de hoje. E o bate-papo de hoje, checklist. Por que o checklist, Olavo? Por que falar de checklist? Checklist está tranquilo, está dominado o checklist. Todo mundo faz,
aquela folhinha maravilhosa quando ela ainda é na folhinha, ou então a gente já tem celular, já tem tablet lá, a gente já faz tudo e está tudo muito lindo, muito maravilhoso, a gente domina o uso daquilo. Pergunta número 1. Será que nós dominamos mesmo o uso do checklist de entrada e de devolução do veículo? Será que nós entendemos o real motivo daquilo ali existir? Ou nós encaramos o checklist como uma burocracia? Será que o checklist não é visto única e exclusivamente como uma burocracia? Ou como algo que a montadora da qual a gente representa exige que tenha em cada ordem de serviço aberta? Cada OS aberta tem que ter um checklist. Então, é uma burocracia. Está dentro do processo. É algo no processo da recepção técnica, eu faço o checklist e está tudo bem. Mas será que ele é uma burocracia? E para que ele existe? Não, a gente já entende que ele existe como uma ferramenta de vendas, uma ferramenta de rapport, uma ferramenta que dá início à grande porta que se abre para que eu comece a me comunicar com o cliente e que dali para frente eu passe a utilizar essa ferramenta para que eu vá encontrando os meios, os caminhos, o passo a passo e vá tirando a melhor informação do meu cliente e também, ao mesmo tempo, eu possa ofertar o melhor para o meu cliente. Pô, legal. Então, se você já entende isso, teu time já entende isso, está muito bem. Mas será que é isso mesmo que eles entendem? Ou talvez eles, ao ser indagado, você mesmo, ao ser indagado sobre qual é o papel do checklist, ter de pronto aquele discurso mais ou menos assim. O checklist ele serve para garantir que o veículo do cliente seja devolvido nas mesmas condições que ele está aqui. Ele também serve para eu poder ver se tem algum tipo de amassado, arranhado, faltando alguma coisa, que possa anotar, uma vez que depois vai entregar o veículo para o cliente. Se ele reclamar, a gente tem algo registrado ali. Ó, essa segunda opção que eu falei, ela é a mais comum de se ouvir sobre qual que é o papel do checklist. Para que serve o checklist? Não, aqui eu marco as informações de quilometragem. Importantíssimo, eu marco também a quantidade de combustível que tem no veículo, marco tudo que está aqui, se está faltando, não sei o que, marco algumas anotações, as arranhões, os amassados, né? Cara, que não vai me complicar lá no futuro. Então, a gente está enxergando o checklist só como muitos como uma burocracia para ser feita e muitos como uma ferramenta de proteção e não como uma ferramenta de conexão, de uma porta que se abre para conversar com o meu cliente, uma ferramenta de prospecção de negócio, que é o que ela é. A verdade é isso. Então, esse é o ponto. Primeiro qual é a sua crença em relação ao checklist? Se a sua crença é que é uma burocracia e uma ferramenta de proteção, tá tudo bem, já tem essa crença. Vamos trabalhar nisso para fazer você perceber que, além de ser algo pelo qual eu tenho que fazer, além de ser algo que também pode me proteger, além de ser algo que também pode proteger o nosso cliente, é também uma ferramenta de prospecção. Então, não é abandonar tudo sobre a ferramenta, e sim, talvez, agregar função a essa incrível ferramenta. Então, o primeiro ponto não é só algo que eu tenho que fazer, é uma burocracia, um processo pelo qual eu tenho que passar. É, sim, uma oportunidade. Oportunidade de quê? Primeiro, entender que, no mundo ideal, eu sei que muitas vezes não é possível chegar nesse nível, mas o quanto mais próximo disso nós estivermos, melhor. No mundo ideal, é que a gente vá até o cliente quando ele está estacionando ali na área onde ele deixa o veículo, e antes mesmo que ele
precise levantar os olhos para tentar identificar onde fica a nossa salinha, a gente já está ali na frente dele para recebê-lo. Esse é o mundo ideal, isso é o que se espera, servir ao cliente, ir até o cliente e não o cliente vir até nós. O cara já saiu da casa dele, né? A pessoa já saiu da casa dela, já se deslocou até a nossa concessionária, ela veio até a nossa casa, uma das coisas que é extremamente difícil nos dias de hoje. Ele já fez tudo isso. Quando ele entra ali, tá na nossa casa, ele ainda tem que vir até onde nós estamos para atendê-lo. Se a gente pudesse fazer esse ir até o cliente, não ele vir até nós, isso faz uma diferença tremenda. Seria uma coisa maravilhosa a gente poder chegar nele e se apresentar, chamá-lo, confirmar se ele é a pessoa pela qual a gente acredita que seja, dizer que a gente já está esperando quando nós estamos esperando, claro, né? Se não é um cliente que não tem nenhum tipo de agendamento, aí não tem como a gente saber tanta coisa assim, mas a gente cumprimentá-lo ali, saber que já estava esperando ele e que agora a gente vai dar início, então, ao nosso atendimento. Seria muito interessante que a gente pudesse fazer isso. E ao fazer isso, a gente vai quase que sempre já muito daquela plaquetezinha com as folhas do checklist, ou então com o tablet, né? Já tem os digitalizados. Então, é uma excelente maneira de já ir mostrar que ele está indo servir, o cliente já está grato pela presença dele. Outra coisa muito boa, quando a gente está ali junto com o cliente, é que o checklist ele serve para começar a criar um rapport com o cliente, para a gente começar a se conectar com o cliente. É muito importante isso. O cliente está ali, nós estamos junto com ele e o veículo está ali na nossa frente. Nós vamos começar um processo de uma pseudo-inspeção em volta do veículo e nós vamos ter que ir explicando para o cliente o que nós estamos fazendo, por que nós estamos fazendo aquilo. E isso já começa um relacionamento. Ali é uma chance da gente ir tirando as pedras da mão do cliente. Porque, assim, muitos clientes vêm até o nosso pós-venda e essa visita deles, ela foi motivada por algum tipo de reclamação, algum tipo de inconveniente que ele encontrou no veículo. Ainda não é nenhuma revisão, nenhuma manutenção que ele vai fazer, mas é algo que ele não está gostando e pode ser que esteja aproveitando o período de garantia e está vindo nos visitar. Ele não está, assim, tão feliz na vida dele, não é o melhor momento da vida dele. Então, nós estarmos ali é o momento de ir tirando essas pedras. Eu começo a explicar o que eu estou fazendo e começar a mostrar que eu estou preocupado com o veículo, fazendo perguntas para o cliente, confirmando algumas coisas junto com ele e indo anotando lá no checklist. Então, é uma maneira maravilhosa de criar um rapport com ele. O que é isso? Cara, nada mais é do que ir se conectando com o cliente. Andar para o mesmo lado, na mesma velocidade, vibrar na mesma frequência. É garantir que o cliente não esteja contra nós. Não são lados opostos. Estão indo pelo mesmo objetivo, servir ali aquele cara e fazer ele ir embora feliz da vida. Outro ponto muito bacana do checklist, aquele momento de estar ali na frente, olhando o veículo, é que a gente vai usar o checklist não só para ver o que tem no veículo, mas também perceber tudo que não tem no veículo e que eu possa, no momento certo, da maneira certa, ofertar para o cliente. Aí já começa esse trabalho duplo, essa jornada dupla, vamos dizer assim, do nosso checklist, que é um momento em que a gente está dizendo, eu deixei de usar só o checklist como uma ferramenta para saber a quilometragem, para anotar a quilometragem, para saber se está arranhado alguma coisa, o que tem no interior do veículo, mas também para entender o que não tem. Mas o que não teria que eu poderia olhar no meu checklist? Acessórios. Todos os acessórios que nós ofertamos, que temos ali disponíveis na nossa concessionária, na hora que eu estou fazendo o checklist, eu consigo sim já ir entendendo isso. Eu sei se o veículo está com uma antena original
da montadora ainda, ou se já está com algum tipo de antena acessório, quando você tem. Eu sei se o veículo tem algum tipo de borracha de proteção dos para-choques. Você vai conseguir ver se o veículo tem algum tipo de película no vidro, se talvez a sua concessionária está nesse tipo de coisa. Ah, olá, minha concessionária, ela não instala nada, a gente não tem nada disso lá, tudo isso é proibido, a gente só deixa o carro original. Tá, depois me manda então até o endereço para eu conhecer essa tua concessionária, porque eu não conheço nenhuma assim. A gente sempre tem algo sendo ofertado. Sempre tem. Quando é um tapete, se é tapete de borracha, a gente tem o acarpetado. Se tem o acarpetado, a gente pode ofertar o de borracha para botar em cima e proteger o acarpetado. E aí tem um tipo de. Hoje, tudo bem, evoluiu muito os veículos, né? Com esses rádios, esses painéis multifuncionais, mas não é todo carro que sai assim, não. Não é todo carro que sai com painel de 10 pegadas, coisa maravilhosa. O multiplayer ali. Não, 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 não. Tem veículo que até sem rádio ainda sai hoje em dia. Então, eu tenho muita coisa que eu posso olhar e perceber que não tem. E saber, ó, isso aqui eu posso ofertar. Tem um momento certo para fazê-lo, mas eu consigo identificar isso. E se você treina isso, tem um olhar treinado, você pode fazer pequenas marcações no checklist que vão te dar o sinal na hora certa para fazer essa oferta. Agora, se nós não temos essa visão treinada, nós vamos nós vamos procurar risco. Checklist não é só para isso. É como se nós tivéssemos um porta-aviões incrível, aquela máquina incrível, e quisesse sair para pescar sardinha no oceano. Para que esse porta-aviões? Estou pescando sardinha. Serve também? Dá para ficar sentado lá na proa do porta-avião, pescando lá a sardinha. Mas, poxa, não é uma máquina incrível? Não é incrível as possibilidades que nós temos com o porta-aviões no meio do oceano, só para pegar sardinha? A mesma coisa é o checklist, se eu estiver só olhando o veículo com um olhar de águia, para tentar encontrar um amassado, um para-brisa trincado e um arranhão. E sim, eu estou precisando treinar meus olhos para isso também. Mas aí eu vejo isso, me fico treinado para isso, e o veículo não tem rádio, não tem carpete, não tem nenhum acessório, e eu não enxergo isso. Não enxergo essas oportunidades. Então, ele é, sim, uma excelente ferramenta para visualizar o que oferecer. Mais do que isso, para que a gente está fazendo aquilo ali? A gente não vai nunca dizer para o cliente que a gente faz o checklist para entregar o veículo nas mesmas condições que ele deixou. Não é para isso que usa o checklist? Não. Até porque nenhum cliente nosso, ele vem até o nosso pós-venda exatamente para receber o veículo como ele deixou lá, porque senão ele não traria no nosso pós-venda. Ele quer que o veículo tenha um problema resolvido, ele quer que o veículo seja entregue limpo, ele quer que o veículo seja entregue ajustado, ele quer o veículo melhor do que ele deixou lá. E quando a gente diz assim, eu sei que a gente diz assim, muito mais para proteger, para garantir que não vai ter nenhum arranhão, nada no veículo, mas não é assim que soa lá do lado, né, do cliente. Eu não vim aqui só para vocês fazerem isso. Então, explicar por que a gente está fazendo isso. E quando a gente está fazendo essa verificação, olha, essa inspeção, essa verificação, e o cliente nos perguntar, nós já deveríamos falar antes, mas imaginando que o cliente está nos perguntando, a gente já explicar para ele que nós já estamos atendendo a inspeção de recebimento do veículo, já é parte do nosso trabalho, já é parte de um serviço que nós estamos ofertando para o nosso cliente. Porque ali mesmo, naquela hora, nós já estamos fazendo uma inspeção visual. Ela já é feita.
afinal de contas, boa parte de revisões tem lá listado muitas inspeções visuais que o técnico faz. Ou quando ele levanta o veículo no elevador e fica olhando na parte de baixo do veículo, ele está fazendo o que se não é uma inspeção visual? Ele não fica enfiando uma alavanca e forçando tudo que é coisa lá embaixo. Tem muita coisa que é inspeção visual, para garantir que não tenha um vazamento, ele está fazendo uma inspeção visual. Aquilo ali é a continuidade do atendimento. Mas nós, lá na hora que estamos recebendo o veículo, nós já estamos fazendo isso. E é assim que nós temos que vender esse momento para o nosso cliente. Não como um procedimento de proteção da concessionária para garantir que ele não vai querer nos enganar. Não. Nós já estamos fazendo a inspeção no veículo. Tem uma inspeção que é feita por nós, consultores técnicos ali na frente, e uma outra feita lá pelo próprio técnico. Uma inspeção dupla. E eu vou te dizer, tem uma inspeção tripla. Porque depois, quando você vai entregar o veículo, você faz uma inspeção de entrega para o cliente. Nós temos que valorizar cada etapa do nosso trabalho na concessionária. Porque senão o cliente não vai ver valor nas 200, 300, 500 reais que você está pedindo ali pela tua hora trabalhada. E aí ele vai passar a vida inteira falando que a oficina na frente é muito mais barato. Claro, se ele não percebe que tudo que nós estamos fazendo lá é servir ele, é um trabalho que estamos fazendo, é uma preocupação que nós estamos tendo com o patrimônio dele, ele vai achar caro. Agora, quando ele vê que tem um colaborador, recebeu ele ali e já está fazendo uma inspeção técnica. Outro colaborador que está lá dentro, o próprio técnico, está fazendo uma outra inspeção, outro tipo de verificação. E depois nós vamos novamente fazer uma inspeção de entrega. E nós não estamos nem falando aqui do teste de rodagem, da garantia do nosso profissional de garantia de qualidade assegurada que tem em cada concessionária, piloto de teste, responsável pela qualidade, o nome que cada concessionária dá. Então, olha que incrível. Quando nós entendemos que o checklist, além de ser uma porta de entrada para a gente conversar com o cliente, fazer um rapport, além da gente poder iniciar ali uma visualização do que oferecer para o cliente, nós também entendermos que a gente está usando aquilo ali como um trabalho, é o nosso trabalho. Vendermos aquilo já como um serviço que está sendo feito no cliente, para o cliente. É isso que nós estamos fazendo ali. E aí, ao ir fazer isso, eu quero abrir um parênteses. Como é que nós fazemos? Como que a gente faz essa inspeção? Para ir preenchendo lá a nossa fichinha de checklist. Como é que é feito aí no seu concessionário? Como você foi treinado? Qual é a coreografia que você faz? Quais são os passos que você segue? Não tem. Cada um faz de um jeito. Então, dessa maneira, não está bem ordenado. E esse talvez já seja o primeiro passo de melhoria que a gente pode implementar aí. É criar uma coreografia. Por que uma coreografia? Por que essa palavra coreografia? Porque a coreografia vai garantir velocidade, a sua eficiência. A gente sabe que cada vez mais a gente tem menos tempo para atender o cliente. Não pela quantidade de clientes, muitas vezes, que a gente está atendendo por dia. Às vezes já diminuiu o volume de clientes, a gente tem menos para atender. Mas porque o cliente não quer estar ali com você, muitas vezes. O cliente também tem a vida dele, ele tem as coisas para resolver, as preocupações dele. Então, nós temos pouco tempo. Então, nesse pouco tempo, nós temos que ter eficiência e eficácia. Nós temos que fazer bem feito e o que precisa ser feito. É isso que nós temos que fazer ali na hora que estamos recebendo o veículo.
Então, a coreografia vai te dar isso, vai te dar a tua eficiência e eficácia em fazer aquilo. Porque se você treinar e ter uma coreografia pensada, todo mundo vai fazer da mesma maneira e vai fazer a que melhor performar. Tem gente que vai abrir a porta do carro, fazer a parte interna, depois vai lá na parte da porta-mala, depois vai lá na frente do capô, depois vai para o lado direito, depois volta para o lado esquerdo, depois vai no esquerdo de novo, ver alguma outra coisa, depois dá uma volta no carro para fazer uma inspeção de pintura, depois dá uma volta para garantir que vai ter lá uma inspeção correta dos vidros. Pode ser. Já tem outro colaborador que vai chegar lá, vai atender o cliente, vai fazer toda a interna do veículo. Quando sai pela porta esquerda, vai começar pela frente do veículo, vai vendo, e aí já vai ver tudo que é referente à pintura, tudo que é referente a farol e iluminação, tudo que é referente a para-choque, e aí vem pela lateral direita, depois passa na porta-mala, verifica step, aquela coisa toda lá dentro, fecha, pum, termina na porta do motorista novamente e conduz o cliente até a recepção. Com certeza, essa segunda hipótese que eu falei aqui, esse segundo exemplo, tem uma grande chance de ser mais eficiente do primeiro. E aí é importante, porque se ele performa melhor do que o primeiro, essa pode ser a nossa coreografia inicial, daqui que nós vamos partir, todo mundo vai fazer isso. E vamos fazer várias e várias vezes, até achar a melhor coreografia. A coreografia em que a gente fica menos tempo ali e obter o maior número de informações possíveis para atender bem, tirar as maiores informações do cliente e vender. Essa é a coreografia, é a que a gente tem que optar. E sabe que é a coreografia que faz, por exemplo, todas as provas de competição automobilística serem bem-sucedidas, não é? O que é aquela parada no box, as paradas no box de 24 horas, 12 horas, Fórmula 1, Fórmula Indy, tudo que precisa de uma parada no box. Não é impressionante? A gente não fica impressionado que os caras em 2, 3, 5 segundos façam tudo o que eles fazem, mas eles só conseguem fazer aquilo ali com uma eficiência monstro e com uma eficácia incrível por conta de uma excelente coreografia e treino, 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 treino e mais treino, 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 treino. Então, se isso serve lá para a Fórmula 1, lá para a Fórmula Indy, lá para 24 horas de Le Mans, por que Caboz não vai servir para a nossa consultoria técnica? O nosso próprio técnico, né? Um outro dia a gente pode falar sobre a eficiência e eficácia do técnico no seu box. Se ele ficar levantando o carro, baixando o carro, levantando o carro, baixando o carro, levantando o carro, baixando o carro, tira o elevador, bota o elevador, levanta o carro, baixa o carro, vai conseguir fazer o trabalho dentro do tempo preconizado para uma montadora, nunca. Então ele tem que achar a melhor coreografia para fazer, no máximo, levantou, faz tudo que tem embaixo, baixou o carro, termina e tira o carro do box. Isso é o que nós precisamos lá na nossa consultoria técnica. A gente precisa garantir que o nosso colaborador, o nosso pessoal ali da recepção, tire o melhor proveito daquela hora. É fundamental isso. Então, sim, a necessidade de ter uma coreografia é fundamental. Mas deixa eu ver o que o Cássio botou aqui. E ainda algumas marcas possuem de suporte para o consultor um elevador que também faz verificação a nível do solo, meia altura e elevado. Ajuda muito a aumentar a produtividade da oficina. Olha só que legal isso que o Cássio trouxe. Obrigado, Cássio. Boa noite, inclusive. Ele trouxe uma informação muito importante. Eu conheço uma montadora, ela ainda está entre nós, mas não mais como produtora local e só como uma importadora, que há mais de 15 anos, 20 anos atrás, ela tinha lá, já tinha um elevador para o consultor fazer esse trabalho de solo, meia altura e totalmente elevado, para fazer um trabalho ali na frente. Porque uma coisa é esse checklist de entrada. Outra coisa é uma inspeção multipontos, daquele que tem quase todas as montadoras, quando utilizaram, elas usam o conceito de semáforo, né? Verde, amarelo e vermelho. Verde está 100%, amarelo está
ainda está em condições de uso, porém tem que ter uma verificação lá na frente, e vermelho tem uma necessidade de uma ação no agora. Tem muito disso, né? Tem muito disso. Algumas montadoras ainda usam isso. Algumas montadoras usam isso junto com o próprio consultor técnico que faz essa inspeção multipontos, às vezes está junto com um checklist, às vezes é uma folha separada, que ali já dá para fazer um pré-orçamento antes mesmo do veículo entrar na oficina. Acho muito legal isso, eu quero trazer isso mais para frente numa outra live aí, para a gente bater um papo sobre isso. E, ó, essa inspeção multipontos, ela é capaz de aumentar o ticket médio numa concessionária de maneira monstra. E às vezes as pessoas, não, mas não aumenta muito. A gente fez um teste aqui, e o máximo que deu foi 20 minutos por técnico que a gente conseguiu aumentar em venda de horas. O máximo que a gente conseguiu foi R$50 lá em aumentar nas peças por ordem de serviço. Mas, pô, se pegar uma concessionária que abre 30, 40, 50 ordens de serviço por dia, se aumentar R$50 em cada ordem de serviço, aqui não é. E fazer isso 22 dias no ano, no mês, será que isso não é um valor importantíssimo? Ó, o Cássio até botou, olha, uma pré-ordem de serviço, é verdade. Ó, pessoal, isso é muito importante. A pandemia está mostrando em muitos lugares, no mundo inteiro, que fala de pós-venda, e no Brasil não está sendo tão diferente assim, que apesar do fluxo ter diminuído bastante, o valor da ordem de serviço, o ticket médio aumentou bastante em muitas concessionárias. Por quê? Porque a gente tem mais tranquilidade em atender o cliente. A gente está se dedicando mais tempo a estar com o cliente ali conosco, a conversar, ouvir o cliente, e temos mais tempo de passar nossas informações. Eu até acredito que tem muita concessionária que, quando as coisas começarem a ter um fluxo novamente, vão repensar se querem mesmo voltar a ter aquele frenesi louco que era em muitos tempos atrás, com uma ordem de serviço, um ticket desse tamanho, muita reclamação em garantia e pouca venda de valores agregados, itens e elementos agregados ali. Não sei não, se não tem muita concessionária aí que já está repensando que fazendo antes realmente era benéfico, que talvez o agora tenha mostrado que investir 5, 10, 15 minutos a mais com cada cliente para até fazer um checklist melhor, uma pré-ordem melhor, se isso não é mais rentável, não deixa o cliente, inclusive, mais satisfeito. Ó, vamos pegar essa questão que eu estava falando lá de usar o checklist e ter a coreografia. Agora que a gente sabe disso, e talvez você já entendeu, cara, então, pô, entendi o porquê da coreografia. A coreografia vai fazer com que todo mundo da empresa ali, que vá fazer essa inspeção, faça ela da melhor maneira possível, sendo o mais eficaz e eficiente possível. É por isso que a gente faz a coreografia. É por isso que é fundamental, inclusive, testar coreografias diferentes, até achar uma de, cara, essa aqui performou melhor. Passaremos a essa ser o nosso novo padrão de coreografia. Para quando a gente receba um colaborador novo, a gente, em vez de falar para ele, olha, acompanha o fulano lá e tudo que ele sabe, ele vai te passar. Não é assim que tem que ser, né? Mas a gente parar de fazer isso e dizer para o cara, fica tranquilo que aqui nós temos processos e eu vou te mostrar o que hoje tem se mostrado o campeão. O cara não precisa sair do zero. Vai ser campeão, ele já começa com um processo testado. E não porque um faz de um jeito, outro faz de outro, um atende de um jeito, outro atende do outro. Claro, pessoal, a voz, o brilho no olhar, sabe? Essa parte gestual não tem, cada um tem o seu. Que bom, né? Agora, tem que ter um processo mínimo aí, um processo mínimo. Essa coisa, chupa cabra, bota do lado lá e mostra para ele como é que faz, não pode ser assim. Não pode. Pega um cara numa semana ruim, mostra como é que se faz de um jeito ruim. Ah, mas ele não pode estar numa semana ruim. Ah, cara, pode. Né? Só na tua terra que não funciona assim, né?
Não tem jeito, ser humano é ser humano. Um dia o cara tá ruim, aquele dia é o dia que ele vai ensinar pro cara lá como é que faz. A gente não quer isso. Então tá aqui, ó. Pontos fundamentais do nosso checklist coreografia. Tá, mas peraí, ó. Então, eu tenho meu checklist, eu tenho a coreografia, já entendi que é uma maneira de fazer rapport, já entendi uma maneira de me comunicar com ele, mas como é que eu ganho dinheiro com isso, caraca? Pô, se você está se comunicando, tirando as melhores informações do teu cliente, você tem nas mãos, tudo para ofertar algo para ele. Porque você está conversando com ele enquanto faz o checklist. Explicou que aquilo ali já é parte de uma inspeção. Você já está fazendo a inspeção. E aí eu quero abrir um outro parênteses aqui, não sei se fechar os três que eu abri anterior, mas eu quero abrir um outro parênteses que é o seguinte. Pessoal, o patrimônio, aquele veículo que está ali, apesar da gente atender 50 por dia, 22 dias por mês, 300 e não sei quantas por ano, tem que entender que aquilo não é nosso, tá? A nossa rotina está ali todo dia, mas não é nosso, é do cliente. Então, cuidado. Pedir com licença para entrar no veículo do cliente. Pedir com licença para abrir o porta-luvas. Pedir com licença para abrir o porta-malas. Informar que está abrindo o capô do motor e por que está fazendo isso. É fundamental. É fundamental isso, pessoal. Eu sei, para mim, para você e para todo mundo que trabalha na fazenda, é óbvio que precisamos fazer isso. Você já se perguntou que aquela pessoa que está ali pode ser a primeira vez que ela experiencia a recepção de um pós-venda? E ela vê um estranho entrar no carro dela, abrir o porta-luva, arrancar tudo lá de dentro, abrir o negócio, abrir a bolsinha, ela tinha tudo de dentro do negócio, abrir o livreto, virar o livreto de cabeça para baixo. Não pode, né? Então, quando está fazendo o checklist, tem que acessar esses espaços, fundamental, pedir licença e informar o porquê está fazendo aquilo. Mas, não deixar de fazer. Ah, mas aí eu tenho que pedir, então eu não faço. Não, você precisa fazer e pede licença. Outro ponto, até eu quero retomar essa coisa que o Cássio falou lá atrás, essa pré-ordem. Você já pensou que muitas vezes, olha, é muito comum isso. Muitas vezes o cliente vem até o nosso pós-venda e o que motivou ele vir até o nosso pós-venda é um inconveniente que ele tem lá no veículo dele. E ele está entre o nunca fez, talvez, e a primeira, ou entre uma e outra manutenção preventiva. Está nesse espaço de tempo. E ele veio motivado lá por algum tipo de anormalidade. Né? Tem montadora que não gosta que fale problema, então algum tipo de coisa que ele não está satisfeito. Uma dúvida. E aí a gente recebe o veículo do cliente ali e não se dá conta de que não é porque a quilometragem não foi atingida ou o tempo não foi atingido que ele não precise de algum tipo de reparo. Às vezes ele está bem no meio de uma quilometragem, por exemplo, 25 mil quilômetros. Entre uma manutenção e a outra. No caso, manutenções de 10 em 10. Há uma previsão de aos 30 mil fazer uma revisão. Fez com 25 mil. Pode ser que ele esteja agora com 25. Será que não é uma oportunidade de olhar, por exemplo, o estado do filtro de cabine do ar-condicionado, o estado do filtro de ar, o estado do sistema de freio? Ah, não, mas isso o técnico faz lá dentro. Será que faz? Será que ao receber um veículo com uma ordem de serviço em garantia, o nosso técnico realmente verifica suspensão, freio, filtros? Será que faz isso? Ah, mas olha só, se o cara fez a última revisão
e a próxima é daqui 30 mil, não tem por que verificar. Eu já escutei isso muitas vezes. Mas nós não sabemos o que aconteceu da revisão até esse momento. Pode ter acontecido nada, pode ter acontecido muita coisa. Um buraco, uma roda no meio-fio, uma viagem para um lugar extremamente poluído, sujo, com muito pó. Centenas de coisas podem acontecer. E uma vez que o veículo está ali conosco, é nosso papel verificar. E aí eu sei, se meus colegas de montadores estiverem aí, não fiquem bravos. Mas é comum os montadores falar, não fique procurando problemas de garantia quando o cliente não reclama. Eu sei disso. Mas eu vou te fazer uma pergunta para você que não é da montadora. Você que não é da montadora. Quando esse cliente, o veículo dele sair da garantia, ele continuar com o veículo, você quer que ele continue voltando para o teu pós-venda, porque você cuidou do veículo dele, para ele, ou que ele vá procurar uma oficina independente, porque você cuidou da montadora. Ah, eu sou montadora e eu vou brigar contigo, Olavo. Pessoal, desculpa, mas eu não trabalho para nenhuma montadora. Pode brigar. O meu papel é fazer as concessionárias sobreviverem, inclusive mesmo sem ter montadora no Brasil. Nós precisamos cuidar do patrimônio do nosso cliente. Do nosso cliente. E se o veículo dele está lá na nossa casa e tem algo para ser feito, e nós verificamos, é nosso papel avisar o nosso cliente. Mas a montadora não quer que faça isso, porque aí é uma garantia aberta sem a reclamação do cliente. Pois é, mas se tiver um recall para fazer e você não perceber e não fazer ali, essa mesma montadora vem e te pune. Algo que o cliente nem pediu para fazer. Algo que tem clientes que nem sabia que precisavam fazer. Porque nem todo cliente é o primeiro proprietário do carro, nem todo cliente que vem no teu concessionário tem um carro ainda no período de garantia, mas pode estar no período de recall. Então, entenda que o nosso papel é, sim, olhar para o veículo com muito carinho. E é por isso que, quando nós estamos fazendo o checklist de entrada, o consultor técnico, ou o próprio técnico, né, a rede da Chevrolet, o próprio técnico faz isso, olhar para tudo, olhar as palhetas, olhar a condição das palhetas. Pô, assim, ó, você verificar ali que elas já estão com uma característica de ressecado, você já vai conversando com o cliente. Pô, mas o cara fez a revisão há pouco tempo atrás. Talvez há pouco tempo atrás, se não foi trocado, é porque naquela hora não foi necessário. Talvez tenha passado 6 meses, 7 meses. Agora é. Não tenha medo de olhar. Não tenha medo de buscar. E muito menos ainda medo de ofertar. Pô, mas Olavo, aí o cliente vai brigar comigo, às vezes vai querer garantir uma coisa que é um desgaste natural, às vezes eu vou falar uma coisa, ele vai achar caro. Tá, eu entendo tudo isso, mas tudo isso tem solução, tudo isso tem como melhorar, tudo isso tem como treinar argumentos de venda, quebra de objeções, está tudo bem, a gente tem como trabalhar isso. Agora, ao não fazer isso, são oportunidades e mais oportunidades que se perdem. Por isso que é fundamental a gente usar o momento do checklist com os olhos de lince, não só para achar os armaçados e os arranhados e os vidros quebrados, para anotar para depois o cliente não reclamar. Esses mesmos olhos treinados para olhar as oportunidades de negócio. Sem vergonha nenhuma. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. E ao fazer isso, mas aí o cliente vai ficar achando que eu estou empurrando coisas nele. Se você empurrar, sim.
Agora, se você fizer a apresentação na hora certa, não. E é disso que eu quero falar agora. Tem que lembrar que algo trouxe o cliente até o nosso pós-venda. E o nosso primeiro papel é resolver isso que trouxe o nosso cliente até o nosso pós-venda. E até para isso, o checklist de entrada, a inspeção, ela é fundamental. Porque quando a gente está fazendo todas essas verificações e fazendo as nossas anotações específicas para depois ofertar alguma coisa para o nosso cliente, a gente está usando isso também para ir tirando informações dele. Informações que são relevantes para resolver aquele problema que trouxe o cliente até o nosso pós-venda. E ali é o momento de perguntar, fazer perguntas. Mas por que perguntar? O cliente quer respostas. Sim, ele quer respostas. Ele quer respostas. Que hora vai buscar o carro? Se aquilo vai ser feito de graça ou não? Se não vai ser feito de graça, quanto que vai custar? Se vai ter que trocar alguma peça? Se aquilo é normal ter acontecido daquele jeito? Ele quer todas essas respostas. Eu sei disso. Mas você quer respostas dele. E mais do que isso, você quer fazer perguntas certas para mostrar para o cliente que você se importa com ele. Eu falei aqui que o checklist é uma ferramenta de atração e é uma ferramenta de retenção de cliente, de encantamento do cliente. Quando o cliente percebe, cara, esse cara está preocupado comigo, ele está me perguntando, está preocupado com o problema que fez eu trazer o veículo até aqui, sentindo ter vindo até aqui, e ao fazer perguntas, boas perguntas, ele vai perceber que você realmente quer tirar o máximo de informação para resolver aquilo que fez ele ir até lá. Pode ser um barulho, não é? E você está lá conversando. Mas esse barulho, se você sentir aqui na frente ou na parte de trás do carro? Vai, cara, é mais na frente. É aqui próximo do painel do veículo? É do lado esquerdo ou do lado direito? Cara, lá do lado direito. Deixa eu dar uma batida aqui. Quando bate. Esse barulho é um barulhinho tipo esse de plástico, é um rangido, é um grilo? Que tipo de barulho? É metálico? Não, é metálico. São perguntas que você for fazendo ali, conversando com o cliente, já no checklist. Não, mas peraí, Olavo. Parece, então, tudo isso que tu está falando me leva a crer que eu tenho que estar lá no carro junto com o cliente, mas eu quero estar lá na salinha com o ar-condicionado, o cliente quer estar na salinha com o ar-condicionado. Mas lá na salinha com o ar-condicionado? Mas o problema, tudo, está lá no pátio. Mas assim, ó, meu filho está doente. Aí eu vou até o médico. Aí eu chego lá, doutor, tudo bem? Aquele lá, ó, lá na fora é meu filho. Ele está lá na recepção, lá, com a menina da recepção. O nome dele é Joãozinho. Eu vim aqui porque ele está com problema. O médico está com problema, está com problema. Oxi, qual que é o problema dele? Aí eu vou e fecho a porta e converso com ele. O doutor vai, me traz o filho até aqui, eu preciso olhar, eu preciso ver algumas coisas, eu preciso conversar com ele. Claro que é gostoso estar ali no ar-condicionado, né? Para o cliente é bom. Mas essa etapa do checklist não tem jeito, ela tem que ser feita lá. O cliente, o carro e você. Ah, mas lá é quente, é barulhento. Mas lá tá os 3 elementos fundamentais para um grande negócio acontecer. Lá na recepção é a hora em que nós vamos invalidar tudo que nós colhemos de informação ali. Lá no ar-condicionado, vamos um cafezinho. Mas ali nós vamos buscar informações. Junto com o cliente. Ele precisa ver você abrir o capô do motor e ir lá olhar o motor. Precisa saber por que você está fazendo aquilo. Precisa valorizar o teu trabalho. Ah, mas eu não concordo com isso. Mas você concorda com os resultados que você está conseguindo hoje? Você concorda com a remuneração e comissão que você está resolvendo hoje? Você concorda com o índice de satisfação e com índice de retenção, não só satisfação, porque muita concessionária tem peças incríveis aí, mas com a retenção do cliente de hoje, você concorda que está tudo bom a quantidade de comida que você coloca no carrinho do supermercado quando você vai fazer a compra do mês hoje? A quantidade de dinheiro que está sobrando no final do mês para que você vá fazer os seus passeios? Você concorda com o lugar para onde você vai ir tirar suas férias?
Se está concordando com tudo isso, está bem, está tudo bem. Agora, se algum desses elementos você diz, não, tem coisa que eu poderia melhorar um pouquinho. Isso virá do teu checklist, com certeza. É fundamental nós irmos lá. Lá vai te dar todo o subsídio para todo o resto que você quer fazer. Lá vai te dar tudo, para que você possa tirar o melhor na hora que está sentado ali com o cliente. Olha, deixa eu lhe mostrar, abrir a ordem de serviço. Então, conforme nós conversamos, pá. E que hora eu apresento as oportunidades, Olavo? As oportunidades a gente apresenta depois que nós já mostramos para o nosso cliente, inclusive mostramos claramente que nós entendemos o que ele veio fazer ali, tiramos todas as informações e já demos vários feedbacks de o que vai acontecer, como que vai acontecer, o que a gente espera, que hora que a gente espera entrar em contato com ele para falar sobre o que nós vamos fazer, o que estamos fazendo, dar o devido acompanhamento do trabalho. Depois que a gente vencer essa etapa, aí nós vamos apresentar quando tiver oportunidades. Lembrando que o que trouxe o cliente até ali é o primeiro ponto que nós vamos trabalhar. Depois nós vamos ofertar alguma coisa, se for o caso. Caso você tenha acesso, tem carro que tem acesso a filtro do pólen ali de maneira muito rápida. Você mostrou para o cliente, você vai ofertar o produto, seja lá o que quer que seja, você vai ofertar para ele. Eu não estou aqui para dizer o que você vai ofertar. Cada concessionária tem o seu pool de produtos aí. Mas sim, tem coisas para você ofertar. Ah, mas isso é empurroterapia. Eu li em algum lugar, lá na Quatro Rodas fala muito disso. Empurroterapia é quando eu pego tudo o que eu tenho, falo para o cliente que ele precisa, sem explicar o porquê, e ainda usando de chantagem, dizendo que ao não fazer aquilo, ele inclusive vai perder a garantia. Isso sim. Agora, se o veículo não tem acessórios, por que não ofertar? Ah, mas se ele quisesse, ele já tem instalado. Será mesmo? Será que agora não foi a oportunidade para isso? Ah, mas ele comprou o carro, quando ele comprou, ele não botou. Talvez quando ele comprou, não deu para colocar. Agora talvez seja um bom momento. O momento de hoje é diferente do momento de ontem. Quantos acessórios nós vendemos? Quase nada. Por quê? Ah, é caro? Pô, quem te disse isso? O cliente? Todos os clientes? Você acha caro? Por que você acha caro? Que crenças você tem? O que da função daquele acessório que estamos ali ofertando, você não percebeu de valor para achar caro? É caro ou tem um valor que está fora da tua possibilidade de adquirir? Porque é verdade. Às vezes a gente trabalha com, a gente tem uma profissão, trabalha para uma marca, que o produto daquela marca, os acessórios, podem custar 20, 30, 40, 50 mil reais. E dentro da nossa realidade, é um valor que nós nem temos como pagar. Mas o cliente daquele segmento, ele tem. Agora nós precisamos ofertar. Vende mais quem oferta mais. Precisamos usar isso lá no checklist. Vai nos dizer o que ofertar. Não tem rádio, oferta o rádio. Não tem película, se na sua concessionária pode, oferte a película. Vocês têm agora um produto de proteção de alguma coisa, oferte. Por que não? Ó, pessoal, é muito importante. O checklist é uma baita ferramenta. Você precisa utilizar isso a seu favor. A seu favor. E eu não falei, como o Cássio trouxe lá atrás, como uma pré-ordem de serviço, nem é isso. Mas se tiver isso ainda, melhor ainda. Melhor ainda. Outra coisa, se você está vendo ali alguma coisa e o cliente te disse, olha, eu agora não... Ele pode te dizer ou não, você criou bons argumentos, quebrou muitas objeções, mas não aconteceu. A oportunidade não virou realmente um negócio feito. Vai acontecer, tá? Até nesse momento, você tirou bons proveitos daqui. Por quê?
Por que ele disse não? É um aprendizado. Um aprendizado. Quando será que ele poderá adquirir? Aí você vai lá na sua agenda e já anota. Tal data eu vou entrar em contato com o cliente e eu vou ofertar para o cliente. Vou lembrar daquilo e vou pedir para ele. Vou fazer uma oferta para ele. Você tem que ter uma carteira de clientes. A gente não precisa ter muitos clientes. Milhares de clientes. A gente pode ter um número bom de clientes muito engajados com a gente. Que comprem muito da gente. Ah, mas isso não acontece em concessionária. Concessionária, o cliente só vem, a gente só faz a revisão, só faz o que é necessário para não perder a garantia e depois some. Como nós podemos mudar isso? Se esse é o status quo, nós precisamos mudar. Porque essa pseudo-verdade faz com que a gente tenha o tipo de remuneração que nós temos, o plano de saúde que nós temos, as ferramentas que nós temos, o uniforme que nós recebemos, os benefícios que nós recebemos. Nós queremos melhorar isso. Como que a gente pode fazer? Transformando essa realidade. E essa realidade ela pode ser transformada, precisa de várias pessoas trabalhando em várias frentes. Mas a consultoria técnica, o checklist, é uma das frentes que a gente pode trabalhar. É uma das frentes que a gente pode, ali, na hora que está ofertando, encontrar a melhor maneira de fazer, porque quando a gente faz muitas vezes, a gente vai melhorando, vai performando melhor. Então, a gente vai encontrar as melhores maneiras de ofertar. A gente vai encontrar os clientes que podem dizer sim. Porque se eu não oferto para ninguém, eu basicamente sou obrigado a esperar que o cliente demande pelo. Olha, eu quero tal coisa, vocês têm? Agora, se eu oferto, eu posso encontrar um grupo que diz, poxa, eu não tinha pensado nisso. Ou, pô, legal, senhor, eu quero. Então, eu posso, ao ofertar sempre, ir melhorando a minha capacidade de fazer isso e de bônus, encontrando alguns que estão prontos para dizer sim para aquilo que eu estou ofertando. Só ao fazer isso, os resultados que eu tenho possibilidade de conquistar são tremendamente superiores ao que muitos conseguem hoje. E é por isso que eu te sugiro, que eu suplico, pare de fazer o checklist só para garantir que não vai ter reclamação na hora que o cliente vai buscar o carro de volta. E use essa ferramenta como uma ferramenta poderosíssima de comunicação com o cliente, de rapport, de oportunidade de negócio que ela é. Esse foi o nosso bate-papo de hoje. Mais um Pós-Venda em Foco. Nossa, estamos que estamos. Mais um Pós-Venda em Foco. Obrigado aí pela sua presença. Obrigado por quem está vendo isso gravado aí na frente. Valeu. Muito obrigado mesmo. Lembre-se sempre, todas as terças, todas as quintas, a gente está aqui sempre para um bate-papo sobre esse nosso universo que é o pós-venda de concessionárias. Hashtag orgulho de ser pós-venda. Só assim a gente vai fazer do pós-venda algo protagonista, gigante, merecedor de estar onde ele sempre teve, que é no topo da cadeia alimentar. Tchau, tchau, obrigado e até o nosso próximo encontro.